O amor de Deus transforma as pessoas. O amor de Deus é transformador. E eu digo para você essas palavras porque quando uma pessoa tem um real encontro com Deus, quando realmente o amor sincero de Jesus consegue entrar no coração duro do ser humano, no coração maldoso, muitas vezes ignorante, muitas vezes orgulhoso, quando este amor de Deus consegue passar, penetrar no coração destas pessoas, do ser humano, ali nós encontramos o início de uma grande transformação, de uma grande mudança. Quando nós falamos acerca de conversão, nós falamos acerca de uma mudança. Você está andando numa rota a vida inteira. Você está caminhando sempre na mesma direção. E quando você tem um encontro verdadeiro com Jesus, você converte, você muda a rota que você estava. Você sai daquela caminhada da existência sem saber onde chegar, sem saber pelo qual motivo viver, sem saber pelo qual motivo sorrir, sem motivos muitas vezes para até mesmo para as coisas mais básicas da vida. Motivado muitas vezes a querer mostrar, a ter uma aparência, a ser melhor que alguém, a conquistas. Nós precisamos, como necessidade, como base para a nossa vida, nós temos a necessidade de reconhecer o amor de Deus. Palavra pequena, mas tem grande recado importante para uma conversão genuína. Quando eu falo para você isso, uma conversão genuína, é aquela conversão que é dada pela pregação, pelo ensinamento e o amor de Cristo transmitido nos santos evangelhos, que o Espírito Santo, quando fala ao nosso coração, nos faz arrepender dos nossos pecados e diretamente nos faz compreender os seres humanos maldosos que éramos sem Jesus, os seres humanos errantes que éramos sem Jesus. E ali então começa o processo de conversão. A Bíblia nos ensina que nós podemos vir até Jesus, chegar até Ele, buscá-lo do jeito que nós nos encontramos. Seja você uma pessoa que é um usuário de drogas, seja você uma pessoa que se prostitui, seja você uma pessoa que rouba, que mata, seja você a pessoa que estiver passando pelo pior dos piores lamaçais de pecado dessa vida. Você é convidado a vir como você está, do jeitinho que você está. E você não precisa vir pensando, eu não vou para a igreja porque eu tomo pinga, pastor. Eu não vou porque eu gosto de tomar aqui as minhas bebidinhas aqui. E eu vou dizer para você, venha do jeito que você está. É o que a Bíblia fala. A diferença é que o contato com o amor de Deus, o contato com a sua palavra, com a pregação pura, sabe? Aquela pregação realmente, ela cristocêntrica, que leva Jesus como base, que faz que você reconheça a grandeza do amor de Deus, aos poucos vai tratando de você. É como se você tivesse, por exemplo, um copo de café, né? Um café escuro ali, um café puro, ele com uma xícara cheia, e para você colocar água neste mesmo recipiente, você vai jogando água limpa, até que toda aquela água escura do café saia. É mais ou menos assim, a título de exemplo. À medida que você vai se aproximando do amor de Deus e conhecendo as palavras de Deus, aquelas sujeiras que vão ficando em nosso coração, sujeiras que são do sentimento humano, mágoas, coisas que nós vamos permitindo dos ressentimentos, coisas que já passaram que ainda continuam te machucando, ou coisas que hoje a prática de conduta que você tem é devido a coisas que você passou no passado. Pastor, eu sou assim, sou nervoso, sou explosivo, sou ignorante, porque eu não confio em pessoas, eu não confio em ninguém. Eu não consigo acreditar que o ser humano valha alguma coisa. Nesse sentido, muitas pessoas estão mortas, estão machucadas e para ela nada tem valor. Então, pensando em todo esse assunto que estou aqui enredando junto com você, eu quero falar sobre a grandeza do amor de Deus.
que quando você vem até Jesus, você pode, como eu disse, estar de qualquer maneira que você estiver no pior dos lamaçais de pecado, que você reconheça ser pecado, mas não consegue deixá-lo. Ah, pastor, eu estou num pecado e eu sei que isso aqui, mediante a palavra de Deus, é algo que não agrada ao Senhor, não é algo bom. O que eu faço aqui, nem os meus pais aprovam. Na verdade, o que você faz, ninguém aprova, ninguém em bom siso aprova. Mas você não consegue parar disso. Você não consegue deixar esse pleito interno seu, é um pleito que só você pode resolver se você realmente decidir buscar a Deus. Porque à medida que você vai conhecendo a Cristo, o amor dele vai ficando mais claro em sua vida. Você vai compreendendo por quem Jesus morreu, você vai entendendo o que é que deve ser feito a partir do momento que você reconhece o amor de Deus. Então, coloque no seu coração, a partir de agora, a partir desse momento, eu vou começar a fazer a leitura, você que talvez seja essa pessoa. Falo agora, definindo aqui esse grande número de pessoas que estão com esse sentimento, que diz: eu não vou buscar a Deus, eu não vou pedir coisa nenhuma, porque eu já sei que para mim o que eu faço já tem sentença, Deus não quer uma pessoa perdida como eu. Eu vou dizer para você que Jesus, ele quer sim abençoar você, ele quer estar com você, ele quer purificar você. Então, essa palavra vai para você em nome de Jesus. O livro de 2 Coríntios, que é a carta enviada pelo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 5, versículo 11, nós começamos. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus. E espero que na vossa consciência sejamos também manifestos. O que o Paulo está dizendo? Olha, nós recebemos de Deus uma palavra e isso nós também persuadimos os demais homens a também conhecerem o Cristo que nós conhecemos. Persuadir alguém é você incitar a pessoa, é você indagar a pessoa, conduzir a pessoa ao que você quer. Isso é uma persuasão. Então o Paulo fala a viver essa mesma fé que nós vivemos. Que no momento que ele está pregando, somos manifestos a Deus, ou seja, aquilo que eu estou fazendo antes mesmo de apresentar-se para você, antes de estar aqui na TV, ou na igreja, ou na onde estiver anunciando o Evangelho, aqui o Senhor, antes mesmo que eu traga a palavra para você, eu sou manifesto a Deus. Deus o sabe que aqui este momento, este propósito, essa mensagem, tem um coração que precisa ouvir isso aqui. Aí ele fala, e também espero que também na vossa consciência também sejamos manifestos. Quer dizer, que ele ora dizendo: Deus, tomara que no coração dessas pessoas que estão nos ouvindo, seja notório esse trabalho que estamos fazendo. O trabalho pastoral não é tão simples e tão fácil como alguns podem pensar que seja. E o Paulo fala, olha, espero que assim como a Deus nós manifestamos esse trabalho, ele vê o que nós estamos fazendo, eu espero que quem está agora comigo ouvindo também faça notório essa pregação. E ele continua, aí diz, porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damo-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. E quer dizer, olha, vocês têm um bom exemplo. Vocês têm pessoas que realmente não fazem a obra de aparência. Vocês podem sim, olha, estes pastores, o Paulo falando, esses aqui estão ensinando a verdade, estão falando daquilo que está descrito no Evangelho. Aí o 13, porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós. Então, o que ele está dizendo aqui? Olha, se aparentemente para vocês nós somos loucos em entregar a nossa vida à pregação,
a doutrina, a continuar todos os dias, a despertar por amar a Jesus Cristo e a pregar o Santo Evangelho, a ensinar as pessoas, para vocês é loucura. Se enlouquecemos, segundo o seu pensamento, ele está dizendo à igreja, se vocês pensam que nós somos loucos, então nós enlouquecemos por Deus. Nós fazemos isso como uma obra para Deus. Esse amor de Deus que bateu no meu peito me faz que eu anuncie a palavra mesmo sendo zombado, axingalhado, mesmo que seja muitas vezes até mesmo tratado com maldade, seja cuspido, seja zombado até nas esferas pessoais, não só o que diz respeito a uma igreja, a instituição, aquele que o prega, mas ele está dizendo aqui, olha, se acham que eu sou louco por Deus. É para Deus. Essa loucura que vocês pensam que é loucura, faço isso por amar a Deus. E ele diz, se fazemos conservar o juízo, ou seja, o bom siso, se guardamos a consciência certa, justa e correta para pregar para vocês, isso é para vocês. Então veja que para o Paulo era por amor, estava pregando por amor, mas para alguns achava que era loucura. Mas se eles achavam que era loucura para fazer o que ele tinha recebido de Deus a fazer. E a mesma coisa ele disse, o que prego, o que anuncio, o juízo do que trago, é acerca daquilo que vós precisais ouvir. Então, veja que antes de você receber uma pregação, Deus trabalha no coração do pregador. O pregador, o pastor, o apóstolo, como aqui o apóstolo Paulo, o ministro, o obreiro, o cristão, o servo de Cristo. Deus trabalha no coração do servo, não é fácil. O servo de Deus é aquele que optou servir ao Senhor. Ele optou deixar regalias, ele optou por deixar tudo para servir ao Senhor. Deixar as práticas desse mundo, condutas desse mundo, para trazer o recado de Deus. Aí ele vai no versículo 14, onde eu queria chegar. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, quer dizer, ele diz, olha, entendo eu que me faz pregar, o que me faz anunciar essa palavra que vos anuncio, é o amor de Deus. Onde eu queria chegar. O amor de Deus, implicado ao coração de Paulo, ele diz, olha, o que me faz pregar é o amor de Deus, porque se eu pensar em constrangimento, vamos pensar a vergonha, mas pastor, o amor de Cristo me faz ficar envergonhado? Sim. Por quê? Porque vamos pensar o seguinte, o amor de Cristo foi tão grande, põe na tela para mim João 3,16. Olha o grande amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, primeiro João 3,16, isso, tem que prestar atenção, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o amor de Deus, o amor do Pai, é expressado no seu Filho unigênito, que é Cristo. O amor do Pai, o amor de Deus, é transmitido, é enviado para nós em forma de seu Filho. Ele deixa o poder de Deus, ele deixa a autoridade de Deus e vem como homem para essa terra. Para qual motivo? Para qual intenção o Senhor Jesus ele veio à terra? Ele veio pelos perdidos, pelos pecadores, ele veio para as prostitutas, os prostitutos, para os adúlteros, para os ladrões, para os afeminados. Jesus veio para libertar todos. Jesus veio para poder trazer esperança para todo pecador. Então, todo pecador, independente de qual área ela peque, seja em áreas grandes, por exemplo, ao que diz respeito à sociedade, ela tem uma grande posição, e nessa grande posição que ela tem, ela possa estar, por exemplo, tendo oportunidade de fazer muitas pessoas sofrerem, né? Então, Jesus quer salvar a todos. O amor do Senhor Jesus, como também alcançou a mim, e este homem que está falando nessa pregação aqui, a segunda carta aos Coríntios, é o homem que testifica algo que ele mesmo viveu.
O que o Paulo está anunciando? O amor de Deus. Ele se sente constrangido em saber tudo que Cristo fez, tudo que Cristo agiu com amor, com dedicação. Ele se sente nessa obrigação, não por pressão, mas por amor, em fazer o mesmo que também Jesus fez. Porque este homem que está pregando essa palavra aqui em Corinto, esse homem que está enviando essa mensagem, é o chamado preso de Cristo, que em outro momento, antes mesmo de ele estar andando, pregando e anunciando o Evangelho, ele era um matador de crente, ele era um matador de aluguel. Ele tinha cartas, ele pedia autoridade para os grandes da época, os grandes que eu digo são as autoridades, para tirar a vida de cristãos, para matar os crentes, para matar aquele que servia a Cristo com amor. Lembram do primeiro mártir, o Estevão? Pode deixar a referência para mim aqui. O Estevão estava ministrando a palavra de Deus. Ele estava vivendo a palavra de Deus. E quando ali, acerca de sua volta, as pessoas queriam apedrejá-lo, a Bíblia fala que o Saulo de Tarso, logo após, o apóstolo Paulo, logo após a morte de Estevão, pegaram as vestes de Estevão e colocaram nos pés do Saulo. Quer dizer, ele foi o mandante. Ele foi um dos mandantes que disse: vamos apedrejar esse crente aí, vamos apedrejar esse cristão, não queremos cristão aqui no nosso meio não. Então veja que esse homem que era tão contra Jesus, que era tão contra o Evangelho, que era tão contra o amor de Deus, que até a ponto de tirar a vida de uma pessoa por conta da sua religião, ele agora, o mesmo que outrora ele ouviu Estevão fazendo, ele está fazendo agora, anunciando o amor de Deus, anunciando a palavra de Deus. Então, o que o Paulo está testificando aqui aos irmãos de Corinto? A igreja de Cristo de hoje, o amor de Deus dentro de você te constrange a pregar, a anunciar, a ensinar, a redarguir, a orar pelas pessoas. Nós temos que fazer isso. Parece loucura até mesmo, a Bíblia fala, o perseguidor que se tornou perseguido. O Paulo perseguia cristãos e agora ele está pregando a palavra de Deus. Então, por pior que seja o lamaçal de pecado que você esteja, o que você viveu no passado e você não consegue esquecer, se você tiver um encontro verdadeiro, real com Cristo, este amor vai te constranger também. E eu oro para que isso aconteça com você. Oro de verdade para que aconteça com você esse constrangimento, para que você olhe para a cruz de Cristo e enxergue que o amor de Deus foi transmitido por mim, derramando cada gota de seu sangue, fazendo pregado no madeiro, amaldiçoado pelas maldições que deveriam se cair sobre mim, que morreu a minha morte, pagou o preço que eu tinha que pagar. Eu deveria ir para o inferno pelo miserável do homem que era sem Jesus. Mas o amor de Cristo me constrange a anunciar este mesmo Evangelho que conseguiu fazer que meu coração entendesse que sem Ele eu não sou nada. E isso não vem de mim, não vem do homem, isso vem de Deus. O amor de Deus, voltando agora 2 Coríntios 5,14, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós, ou pensando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. O que ele quer dizer com isso? Jesus morreu por todos. Então quer dizer, ele morreu tanto para quem está pregando, pastor, pela família do pastor, ele está pregando, ele está anunciando, dizendo, olha, Jesus partiu como homem dessa terra, morrendo a minha morte, descendo ao inferno, vencendo a morte, tomando a chave da morte, a chave do inferno. Satanás não tem poder sobre nós. Quando Jesus venceu a morte, ele ressuscitou e vivo ele está à destra de Deus. Aleluia! E hoje eu e você sentimos que, assim como Paulo disse, que se um morreu por todos, logo
todos morreram. Naquele dia que Jesus ressuscitou, para que eu pudesse ter a esperança da salvação, quando eu aceitasse essa pregação, para quando eu aceitasse a loucura da pregação verdadeiramente em meu coração, eu também morresse com Cristo. E nós que andamos com Cristo Jesus, estamos como mortos para o mundo e vivos para com Deus. O mundo não nos conhece, porque para o mundo somos loucos. Para o mundo, a loucura da pregação é talvez aquilo que mais implica-se no coração dos religiosos, porque a pregação não é uma religião. Não é uma religião. A pregação é o amor de Deus transmitido por palavras. O amor de Deus transmitido. Porque o que a Bíblia nos ensina sobre a transformação de uma pessoa? Não é o pastor que é muito eloquente, que tem muito conhecimento. Não é a pessoa que sabe demais que pode pregar. Mas, bom que conheça, que estude, que aprenda, maravilhoso. Mas é o Espírito Santo de Deus, lá na alma da pessoa, onde ela consegue enxergar. Olha, eu preciso ser amado por esse Jesus e eu vou me entregar a esse amor. É esse amor que eu preciso. Eu não tive amor do pai, eu não tive amor da mãe, eu não tive amor de irmãos. Talvez você possa falar, pastor, eu sou a pessoa mais desprezada desse mundo. Eu não conheço pessoa mais desprezada que eu. Não tive uma boa infância, sofri muito quando era criança, trabalhando desde cedo, sempre sofrendo. Vivo numa humildade, simplicidade tão grande, sempre a míngua. Vou dizer para você, se um morreu por todos, logo todos morreram. O dia que eu e você nos batemos de frente com esse amor, o dia que esse amor verdadeiro, ele consegue acessar esse duro coração. Porque o Ezequiel, o profeta Ezequiel, ele anunciou, Deus tiraria o coração de pedra e colocaria um coração de carne. O que ele quer dizer com isso? Ele vai tirar essa dureza que você carrega, esse ódio que você carrega, essa raiva que você carrega. Ah, pastor, e eu vou dizer para você que talvez mesmo depois de ter ouvido falar do amor de Deus, você foi até batizado já. Você até desceu as águas dizendo que seria de Jesus. Pessoas te fizeram mal. Você tem até, sabe, uma certa irazinha até com o seu pastor, até com o seu irmão em Cristo, sua irmã em Cristo. Pessoas que outrora você estava congregando. Veja como que é séria a coisa, porque você fechou o coração, não foi para essas pessoas. Você fechou para o amor de Deus. Porque o amor de Deus te constrange a persuadir, a ensinar, a colocar as pessoas no caminho santo, sem obrigá-las. Você não tem que obrigar ninguém. Ninguém pode obrigar ninguém a fazer nada. Eu não posso te obrigar a querer Jesus. Mas o amor de Deus, pela pregação, pelo ensinamento da palavra, o Espírito Santo vai te fazendo entender, eu preciso desse amor. Eu preciso ser essa pessoa também. Versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, quando dizemos que essa morte não é a morte física, mas a morte para o mundo se dá em minha vida, a partir daquele momento, como Paulo disse aqui, agora para que os que vivem não vivam mais para si. A minha vida não é mais minha. Eu não tenho direito sobre a minha vida de escolher nada. Eu sou guiado por Deus todos os dias. Eu sou guiado por Deus todos os dias. Estou nas mãos do Senhor, que Ele faça de mim aquilo que Ele bem quiser. Então, eu termino essa mensagem dizendo para você o seguinte, que você não foi tão longe pecando, ou você não está tão sujo que o Senhor não possa tratar você. Posso te fazer um convite? Venha para a luz, saia das trevas, saia desses pensamentos de morte, esses pensamentos depressivos que você está.
Esses pensamentos que você pensa que, para que viver? Ninguém me ama, ninguém nunca dá atenção para mim, eu sou sempre desprezado por todos. Você sente isso a respeito do seu cônjuge, você diz respeito isso acerca dos seus pais, até daqueles que se dizem irmãos da igreja, você se sente assim. Mas eu vou dizer para você que o momento que você bater, sabe, que aquele amor verdadeiro vir sobre você, meu amigo, não vai ter nada nesse mundo que te vai impedir de se achegar a Cristo. Porque se Ele morreu por amar a minha vida, para querer me salvar, eu quero essa salvação. E é muito fácil, é muito fácil. Em Romanos capítulo 10, a Bíblia fala que se eu crer no meu coração e aceitar que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da minha vida, confessar com a minha boca que Ele é Deus, eu serei salvo. Confesse Jesus. E agora, lembra que no início da mensagem eu falava que o encontro com o amor de Cristo te faz converter. Vai convergir com o seu coração duro. A palavra vai bater de frente. E ali vai ter que ter uma conversão, uma mudança. Por isso que você pode vir como está, mas quando você chega, o amor de Deus te transforma. E você automaticamente muda a tua conduta, muda as suas práticas, muda a sua maneira de falar, de pensar. É como se você tivesse um filtro nos teus olhos, um filtro na sua boca, um filtro nos seus ouvidos, porque tudo que você faz segundo as Escrituras, segundo o Evangelho de Cristo. Amém? Queria ter mais tempo para falar, se permitir Deus, amanhã eu volto aqui e falo mais desse assunto. Mas eu quero orar com você agora. Se você tem essa oportunidade, de parar agora um pouquinho e fazer uma oração comigo, será bem importante para que haja um crescimento na sua vida. Vamos orar com simplicidade, ainda que você não saiba orar, curva a tua cabeça, feche os seus olhos e fazemos uma oração agora. Pai, em nome de Jesus, segundo esta palavra que nós aprendemos hoje, é muito importante reconhecermos o teu amor. Reconhecemos, Jesus, que nós não podemos nada sem o Senhor. Nós não chegamos a lugar nenhum sem o amor de Deus. Pai, eu estou lhe pedindo agora, a essas pessoas, Pai, que elas se sentem mal amadas, elas se sentem desprezadas pela sociedade, desprezada pelas pessoas, desprezada por amigos, desprezada pelos pais, desprezada pela igreja, pelo pastor, pelos membros de uma igreja. Jesus, eu estou lhe pedindo agora que o real e verdadeiro propósito, o amor verdadeiro do Senhor alcance essa pessoa, a ponto de que ela se arrependa de seus pecados e ela então possa, como diz no livro de Mateus, mostrar frutos dignos de arrependimento. Frutos dignos, ó Deus, que trarão mudança para essa casa, trarão mudança para esta família. Peço também, Jesus, que o Senhor passe, como a sua palavra diz, como um bálsamo, como a cura, meu Deus, para esta pessoa. Coloca nestas águas a unção do Senhor, para que quem delas beber seja curado de todas as suas enfermidades. Assim eu consagro estas águas e todos que comigo oram agora, e quando beberem desta água, sejam livres em nome de Jesus. Se você crê, diga amém e beba comigo desta água no nome de Jesus.